Como que a gente consegue perceber isso em nível internacional? É o PISA, que é um exame que foi desenhado e é operado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma entidade supranacional que nasceu depois da Segunda Guerra, como a ONU, Unesco, etc., no sentido de promover o desenvolvimento econômico dos países que tinham sido arrasados pela guerra e por meio do acesso ao emprego, enfim. Então, a formação de capital humano, no sentido mais estratégico, é uma das bases de atuação do OCDE. Então, eles fizeram o PISA, o PISA já foi uma evolução de testes que eram aplicados antes, e em 2002 teve a primeira edição. O Brasil decidiu, foi uma decisão estratégica tremendamente importante que o Ministério da Educação da época tomou de participar. Nós nunca saberíamos o nível péssimo de qualidade da educação brasileira se a gente não participasse do PISA. Nós estaríamos cegos, completamente cegos, porque os parâmetros educacionais brasileiros, da Prova Brasil, principalmente, né, são muito abaixo do que seria correspondente em nível internacional. Bom, esse primeiro gráfico aqui mostra, eu fiz uma seleção, então, todos os países grandes, né, tirei os países da região da América Central que participaram do PISA, eu coloquei só os países mais relevantes da América Latina no bloco da direita. No bloco da esquerda, a gente tem os países componentes da União Europeia, lá de 92, porque o meu entendimento era uma questão de uma abordagem histórica, era uma questão de percepção de atendimento social, por exemplo, é diferente dos países do norte da Europa. Então, eu deixei, apesar da Dinamarca fazer parte, eu deixei esse bloco, eu precisava ter um conceito ali para separar os países, eu escolhi esse, tá? Separei Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha têm um histórico de educação atrasado em relação à Europa, e os países da América do Norte, né? O Canadá e Estados Unidos. Então, e o México, que está do lado da América Latina, porque, no meu entendimento, ele é mais latino do que a América do Norte. Bom, então, esses blocos se comportam de maneira diferente. Primeiro, a gente precisa realmente reconhecer que os países com população em idade população em idade escolar muito grande tem mais dificuldade em educar toda a população, né? É mais fácil a gente trabalhar com Portugal do que trabalhar com os Estados Unidos, né? E com o Brasil, obviamente. Então, a prova do PISA, ela é feita a cada 3 anos, ela sempre aborda leitura, matemática e ciências, mas a cada ano ela tem uma quantidade maior de perguntas para uma das 3 áreas, né? A última edição foi em 2015 e para poder fazer a prova a pessoa tem que ter 15 anos, é uma faixa de meses em torno da idade de 15 anos, da data de nascimento, que somada até a data da prova, em torno dos 15 anos, e tem que estar no mínimo no 7º ano. A pessoa que está na escola e que está muito atrasada, para além do 7º ano, não pode participar da prova. E se, obviamente, está fora da escola, também não pode participar da prova. Então, a comparação da população elegível e não elegível no PISA já dá uma ideia do estoque de problemas de política pública que um país carrega. Então, no lado esquerdo desse gráfico, a gente tem o tamanho da população e a gente percebe que, realmente, Brasil, México, Estados Unidos têm um tamanho de população em idade escolar, né? Na verdade, a coorte de 15 anos, que é uma das coortes escolares, muito maior do que os outros. Então, realmente, o Brasil, os Estados Unidos e o México têm uma questão importante a enfrentar, além do mais que são países federativos, né? Então, cada um com suas idiosincrasias de relacionamento federativo, mas é um problema que precisa ser encarado, que é mais difícil educar aqui do que em Portugal, por exemplo.